Bom dia, graça e paz para quem ainda não dei, né? Não dá para todo mundo, né? Vai chegando, vamos nos abraçando e vai tomando café e conversa. E muitas vezes não dá nem tempo da gente conversar com todo mundo, não é verdade? Então tá bom. Bom, vocês devem saber mais ou menos, ou já deve ter ouvido falar, o que de fato aconteceu para que esse Dia Internacional fosse de fato reconhecido, né? É uma história de mulheres que reivindicaram direitos trabalhistas e, infelizmente, nessa reivindicação, elas morreram incendiadas, presas numa fábrica. Alguém não sabia disso? Todo mundo sabia? Então tá bom. Então vocês viram que eu não estou falando mentira. E é interessante você olhar que a Bíblia realmente não tem nada a ver com isso, né? Isso é uma consequência da deformidade do pecado. E não em nenhum momento a vontade de Deus de perceber que pessoas precisaram passar por isso para de repente conseguir uma situação, um direito melhor neste mundo, né? Porque assim, uma vez que Cristo veio sofrer por nós, esse sofrimento que ele teve já foi totalmente suficiente para qualquer sacrifício que um dia pudéssemos imaginar que valeria a pena a gente passar. Então é interessante a gente ter esse olhar. Apesar de estar falando de uma coisa um pouco triste, já vou aproveitar o ambiente, mas depois vai melhorar, tá bom? Fica tranquilo. Eu queria falar com vocês que a gente trouxesse a lembrança, por exemplo, alguma situação de desastre, uma tragédia, ok? Acho que todo mundo aqui talvez já ouviu falar sobre a tragédia de Mariana. Lembram-se do momento que aconteceu? Que até hoje ainda tem dificuldades, resquícios. Por que eu estou fazendo vocês se colocarem num cenário de tragédia? Não sei se alguém já passou por isso, de ter que socorrer numa situação de tragédia, ou se assistiu, de repente, filmes, ouviu, de fato, acompanhou as reportagens. Mas no momento que você entende que há uma tragédia, qual que é o único foco deste ser humano que está vivo para buscar alguém que está sofrendo na tragédia? Ajudar. E o quanto mais rápido possível, buscar quem? Pessoas que ainda estão com vida, sobrevivência. Certo? Então, por mais que nós sejamos maus, e a Bíblia fala que somos, que não habita bem algum dentro de mim, quando nós estamos próximo da compreensão da morte, nós que somos seres humanos pensantes, nós deixamos de lado todas as filosofias e conceitos e entendemos o valor da vida. Ao ponto de que não existe, por exemplo, num resgate como esse de Mariana, o bombeiro ou os soldados falarem assim, resgatem os homens primeiro. Não, negros deixamos para depois. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Neste momento, morre qualquer situação de preconceito, mesmo sendo quem somos. Porque nos aproximamos, sabe do que a psicologia fala? Do nosso instinto natural. Então, olha só, o pecado, ele deforma? Sim, deformou, mas ele não anulou a natureza de Deus. Então, nesta deformidade, quando a gente se depara com uma situação dessa, o ser humano ele vai agir de acordo com a necessidade de vida, que é a mais primária de todas. Então, nessa situação, o que você vai entender? Que todo mundo que está naquela região está sofrendo e está fazendo todo o esforço da sua vida para resgatar pessoa. Não é para resgatar um ou outro, é pessoa. E quando resgata, achei alguém vivo aqui. Todo mundo já se alegra e vai e começa a aumentar a busca.
Então isso é a manifestação de algo natural do ser humano, que quando nós estamos em situações de emergência, o nosso cérebro vai ir para esse instinto que a gente sabe, tanto para o instinto de salvamento quanto de agressão, porque muitas vezes, vamos lembrar de uma situação animal, né? Uma leoa, ela fica nervosa, ela ataca para proteger os filhos, não tem pensamento, claro. Então, esse instinto é natural. Essa sobrevivência, a gente se aproxima muito. E quando a gente tem, por exemplo, relatos de pessoas, pacientes, que estão em situações de saúde com diagnóstico terminal, ao ponto de você conversar com essa pessoa, entender como que ela está passando o luto, elaborando o luto, na realidade, né? Em nenhum momento, dentro desse final muito provável de vida, em nenhum momento você ouve essa pessoa falando assim: será que é possível me dar mais um dia de vida? Porque eu tenho um sonho de comprar um Camaro amarelo. Na realidade, doutor, não tem como me segurar um pouquinho mais, porque vai ter o jogo da Champions League. É isso aí, né? Quarta-feira, Senhor. Pô, 3 dias só. Não existe um relato que o ser humano, neste momento de compreensão, peça qualquer coisa desse tipo. Inclusive, os relatos são: por favor, tem como chamar a minha esposa, porque eu preciso dizer que a amo. Eu preciso falar com meu pai, porque eu quero pedir perdão para ele. Eu preciso dar um abraço na minha avó. Todo ser humano, nessa compreensão, ele pensa na relação e na construção de finalizar a vida com algo que de fato tem valor. Olha que interessante. Eu peguei dois cenários tristes, sei que foi. Também fiquei pensando nisso quando fiquei escrevendo. Mas nessa proximidade da nossa natureza humana, que chega ali, eu acho que próximo ao pó, sabe? A gente entende, de fato, olhando para toda a nossa vida, o que é deformidade do pecado e o que ainda está vivo em nós, a natureza de Deus. Então, deste mesmo momento, a gente começa a entender que quando Deus criou o homem, à imagem e semelhança dele, ele criou primeiramente o quê? Uma pessoa. E não o homem e a mulher, nas suas extensões individuais, cada um na sua vida. Porque ele fala assim: façamos, né, o homem a nossa imagem e semelhança. E deu forma ao homem, certo? E esta forma que ele deu, que foi, a gente sabe que nós cremos, né? Sinais de marido, não. Que nós sabemos o que é, nessa forma que ele deu. Ele continua falando do propósito da criação. E ele vem, e depois que ele forma o homem, como ser humano, como pessoa, e no projeto de Deus ele fala: façamos macho e fêmea. Ele não está falando de uma pessoa com características, uma pessoa que tem características de macho e fêmea. Olha que interessante. Já parou para pensar nisso? Isso é a primeira parte de Gênesis. Depois que ele vai formar, depois que ele de fato vai soprar o fôlego de vida. Aí, ele manda o homem fazer o quê? Dar nome para quem? Para os bichos. Eu até fiquei em dúvida ontem, que eu falei no culto das mulheres lá. É zebra e zebro, não é, né? Deve ter, até fiquei com dúvida, não pesquisei ainda, quero pesquisar. Macho de zebra. Mas fica engraçado seu zebro, né? Parece que fica um palavrão. Mas é interessante, porque são coisas que o homem teve que fazer. Mas por que ele foi fazer isso? Vocês já pensaram?
Deus é muito criativo. Deus é muito criativo e aprontão. Porque Adão começou. Vaca e boi, cachorro e cachorra. Alguém falou mais? Gato e gata. Que mais, gente? Então é zebra macho, zebra fêmea, igual de elefante. Elefante macho, elefante fêmea. Cavalo e égua. Galho e galinha. Meu Deus, Adão deu nome para uma galera. O que vocês acham que aconteceram no coração de Adão? Exatamente. Ué, cadê a Doa? Como eu já troquei em casa, né, amor? Do Evão e Eda, né? Eu troquei os Evão e Eda, consegui falar isso. Sabe de Evão e Eda? Aí o André fala que é o mecânico de Adão. Aí, gente, é assim, ele começou a clamar, a terra começou a clamar, porque ele é do pó. E aí vem uma das afirmações lindas de Deus, e nós queremos ir contra. Não é bom que o homem viva só. Mas ele não estava falando homem num sentido macho, ele estava falando homem como ser humano. E aí, Deus pega, dá uma bela, obrigada, uma bela, como é que eu posso dizer, uma anestesia boa lá nele, ele dorme, e aí ele retira de Adão, deste ser humano, eu não sei se agora estou pensando no negócio aqui, mas tem hora que é sempre bom filtrar, né? Será que a costela era a parte feminina do... Ele tira do homem, a costela, e forma a mulher. Então, Deus criou ainda assim uma mesma pessoa, na sua essência, de forma com que elas vão expressar a natureza de Deus, de formas específicas. Então, a manifestação do homem e a manifestação da mulher, nas suas características, complementam a natureza de Deus. Porque a mulher veio de um mesmo ser que é o homem. E é tão interessante que o ciclo continuou. Aí o homem nasce da mulher, né? Olha só que interessante. Ele não pegou assim, um montinho de pó aqui, soprou, e outro montinho de pó aqui soprou. Não, ele criou uma essência, e dessa essência, ele organizou. Essa aqui é a minha expressão, e essa é a minha expressão. E junto, seremos a nossa imagem e semelhança. E no momento que eles estão juntos, eu me manifesto. A partir deste momento, nós temos que entender que Deus tinha o propósito, e é propósito perfeito. E todo ponto daí para frente, a partir do momento, né, que entra, não vou entrar nessa situação agora, mas a partir do momento que entra a questão do pecado, ali há deformidade, tanto no papel de Eva, que não vai dialogar também sobre o que a serpente falou. Ontem a gente bateu um papo lá na igreja do sábado, e a gente chegou num pensamento assim, é verdade, né? Fala que Adão estava junto com ela, fala numas versões especificamente, né? Então assim, a serpente estava ali falando, e fala o que Eva pensou, viu, né? Mas não fala que ela dialogou assim, falando mesmo sobre esse pensamento. Então, ela não perguntou, e aí, o que você acha que é? Eu fiquei pensando nessa, poxa, não teve comunicação. Até porque comunicação precisa de verbo. E quem que é o verbo? Cristo. Ali, eu acho que também foi uma situação, e também Adão não teve a primeira atitude, que foi dominar,
que foi a ordem de Deus para ele. Aí vem, come, aí começa a deformidade. Qual é a primeira deformidade que acontece? Independência e falta de responsabilidade. Não é só isso, não, gente. Tem várias coisas, mas eu estou citando nessa situação. Ele começa, a Eva fala, olha, a serpente me enganou, foi ela. Então ela tira a sua responsabilidade e coloca nas costas de outro. Aí Adão, Deus vai conversar com Adão. Adão pega e fala o quê? A mulher que tu me deste. Algumas pessoas acham que Adão estava culpando a mulher. Não. Ele estava culpando a Deus. A mulher que tu me deste. Entende a deformidade do pecado? É a partir desse momento agora, criam-se o mesmo ser querendo viver de forma independente e individual. Porque essa independência e individualidade já começou deles para com Deus. E aí quando sai, continua a deformidade de um para com o outro. Então nós temos hoje neste mundo uma luta muito grande. Porque essa deformidade deste mundo masculino e feminino, que são bênçãos, mas somos as mesmas pessoas, é a mesma pessoa como característica de Deus. Tanto a prova que eu dei para vocês sobre o momento irracional que nós estamos numa emergência. Ou seja, eu olho a vida, né, como uma relação que o outro tem importância independente de quem essa pessoa seja. Então aí o pecado vem deformando toda essa situação. Então a deformidade, ela começa a ser várias, né? Por exemplo, desejo de vingança, não assumir responsabilidades, eu culpo o outro, eu tenho inimizade, falsidade, raiva. Tudo isto, dentro deste universo das relações, começam a ser por causa do pecado. Eu achei interessante porque para mim foi um conceito difícil de mudar. Quando a gente fala sobre injustiça. Mas isso é muito injusto. É muito comum nós falarmos isso, né? Mas o dia que caiu a ficha para mim. Ficha, galera, ficha, deixa eu ver. Vocês entendem o que é ficha, né? Não entendo o que é ficha, eu acho que não. Vocês não sabem a importância de uma ficha quando você precisava ligar para alguém. Era muito importante. E quando caía, nossa, gente, como é que fala quando a gente vai para o passado e volta? Nostalgia. E quando você só tinha uma ficha e o telefone engolia a ficha e você não fazia ligação. Lembra disso? Aí você fazia várias vezes, nem sempre voltava. Mas enfim. É interessante porque a injustiça, a gente comenta muito sobre isso. Isso é injusto, isso não dá certo. E a injustiça nada mais é que a manifestação do pecado. É o pecado. A gente só dá um nome, injustiça. Mas é o pecado. Então nós vamos ainda conviver muito com isso. Por isso que Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflição. Ele sabe dessa deformidade. Por isso ele veio até nós, para nos resgatar da natureza. E aí assim, quando Jesus vem, olha que lindo isso. Ele atrai quem para a cruz? O que ele fala? Eu atrairei todos a mim. Então Jesus vem por vários propósitos, claro, mas o propósito para pegar todos, atrair todos à cruz, porque o sacrifício dele seria suficiente para toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, ele vem resgatar isso e trazer de volta a possibilidade de caminharmos agora
através da cruz, né, pela cruz, caminharmos de forma com que possamos viver e transmitir a natureza de Deus, o caráter de Deus. E aí, eu vou ler um versículo que fala, 2 Coríntios 10:3, que agora, a partir desse momento, isso aqui só foi a introdução, tá, pessoal? Para a gente poder entrar na parte agora das mulheres. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando Jesus vem agora, ele vem para resgatar a deformidade do pecado que criou na humanidade. E uma das deformidades foi o quê? A segregação de pessoas, escravos, e, enfim, por várias características. Mas uma das segregações que hoje nós nos lembramos e sabemos é que também houve uma segregação da figura feminina pela deformidade do pecado. Então, entender que tudo que a gente passa, preconceitos, rejeições, é por causa que ainda o pecado está no mundo e nós estamos neste mundo. Então, quando Jesus vem e morre por nós e atrai a todos na cruz, ele não faz distinção nem de pecado e nem de pessoa. E ele morre por todos. E aí, Paulo escreve em 2 Coríntios 10:3, ele fala assim: porque embora andando na carne, não nos militamos segundo a carne, ou seja, não colocamos, né, um limite que vamos agir somente sobre a carne, porque ainda estou na carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então ele está falando o seguinte: embora você seja ainda alguém que está neste corpo corruptível, eu entendo, você está, mas entenda, as suas armas não são essas. Você não luta desta forma. Porque essa carne tem uma forma de lutar, mas você já foi comprado pelo sangue. Então você não precisa mais, eu te dou todo o armamento para você lutar. Só que não é pela carne. E aí ele coloca: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Olha só que interessante. Modelo de mente. Vocês entenderam que é isso que ele está falando? Que a nossa luta é contra esse modelo? Porque ele está falando sobre fortaleza, sofisma e altivez. Fortaleza, né? Vamos pensar na fortaleza. Está sendo de uma forma, como é que fala na lógica, né? De você fazer uma referência também do orgulho. Fortaleza. Tenta convencer fulano. Ah, você não vou não, vai você. Entende? Fortaleza. Aqui não passa. Aqui eu não mudo. Fortaleza, orgulho. E a palavra de Deus vem para transformar. Então, aqui ele fala de sofismas. O que é sofisma? Parece verdade. Tem uma cara de verdade. Tem cheiro de verdade. Mas não é verdade. Sofismas. Imagina. Não posso me viver sozinha. Sei trabalhar. Me sustento. Não preciso de homem nenhum para me sustentar. Eu me basto. Eu consigo. Imagina. A gente que sabe o que é passador. Os homens, coitados. Ai. Isso não é orgulho, gente? Tá nítido que é orgulho. E a gente passa como se fosse o quê? Ah, verdade. Ai, nós somos as maravilhosas. E os homens, existe muito isso. Principalmente no contexto feminista. E aí, voltamos à natureza. Será que seria assim mesmo, num momento de resgate, onde a gente se aproxima mais
perto da natureza de Deus? E aí ele fala o seguinte, que essa altivez se levanta contra o quê? O conhecimento de quem? De Deus. Não acredito. Não existe. Pleno 2020, você vem me falar de submissão? Pelo amor de Deus. A Bíblia foi escrita há quantos anos? Não sei quantos mil anos. Não, por favor. Como pode ter sido escrito isso na Bíblia? A Bíblia é machista. Você não leu. Se você ainda pensa, você está lutando contra esse cativo aqui. Porque não é. Jesus vem e resgata exatamente tudo isso. Ele traz a mulher, a figura feminina, para onde ela deveria estar. Uma ajudadora idônea. Sabe o que é idônea? É alguém que sabe auxiliar e ajudar o outro a ir. Isso é idoneidade. A gente acha que idoneidade tem a ver com honestidade, né? No significado é diferente. É outra coisa. Ou seja, idôneo é aquele que de fato, se precisar... você precisa fazer alguma coisa, sei lá, no alto, você vai precisar, você vai até... Pula aqui que eu te ajudo. Isso é aquela pessoa que entende o seu papel para apoiar. Então, hoje, nós entendemos que isso reflete na nossa luta como cristão. Tanto para homem como mulher agora. No sentido da nossa manifestação do caráter de Deus. Porque Deus, ele se completa na manifestação das relações. E eu acho lindo que você olhar a característica de uma mulher e de um homem, quando se junta, é perfeito. E eu não estou falando na questão relacionamento marido e mulher, não. Estou falando da relação como um ser. E isso é perfeito, é a perfeição de Deus. E aí a gente começa entendendo o que esse pecado deformou especificamente, querendo retirar a identidade da mulher, né, do mundo. Satanás é astuto. Se ele te tirar o apoio, como que você faz o que você precisa fazer? Muito simples. Para trocar essa lâmpada aqui, o que vocês precisariam? De um apoio, de um planejamento. Eu não vou te dar esse apoio, você vai se virar. O que vai acontecer? Você não vai trocar a lâmpada. Entende o propósito? Essa é a questão que o diabo começa a trazer na deformidade do modelo de mente. Querendo que você não obedeça a Deus. Vamos chegar lá. Então, os homens são seres inferiores. Deixa eu contar uma coisa muito interessante. Nessa minha pesquisa, cadê? Ai, Jesus, onde está? Aqui. Eu fiz uma pesquisa interessante para entender um pouquinho dessa deformidade do pecado, né? Das mulheres. E aí, eu batendo um papo com meu filho, eu falei, filho, me conta um pouco sobre como que é a sua visão com as meninas da escola, como que elas lidam, né? Dessa questão meninos e meninas. Ele falou, mãe, elas são muito chatas. Elas se sentem mais inteligentes que a gente e são a rainha do mundo que acha que tudo gira em torno delas. Essa foi a frase dele. É mesmo, Cauã? É mesmo. Gente, eu estou falando de uma mentalidade de 10 anos. E já sofre tão pequeno. Aí o João Vitor também colocou assim, e se acham mais bonitas. Acha sim. Vem que não tem, não.
Tá vendo? Doeu, né? Não. Claro que existe. Eu tô falando do pecado, gente. Eu não tô falando da mulher em Cristo. Tô falando da deformidade do pecado. Sim. Se acha. Posso contar uma pesquisa engraçada? Mais triste? Aí vocês vão ver. É engraçado porque assim, já assistiram Caçadores de Mito? Alguma vez? Não? Já. Caçadores de Mito, eles queriam perceber a questão do nosso olhar para o outro em relação à beleza. Então, eles pegaram e pegaram uma quantidade de mulheres. Não foi a quantidade. Mulheres e homens, isso mesmo. Não, entre os integrantes, que eram 4, né? Acho que é isso. E aí, o que eles pegaram? Colocaram várias fotos e você vai dar nota para a beleza dessa pessoa. Entendeu? Então, a nota foi assim, 7, 4, 3, 2, 1, sabe assim? Meio que baixa, não foi mais do que 7, nada mais do que isso. Aí, eles pegaram e tomaram uma bebida com teor alcoólico. Depois tomaram um pouquinho de teor alcoólico. Aí eles foram lá e viram as mesmas fotos e deram as notas. A nota já deu uma subida. É muito engraçado. Aí, olha só que interessante. Aí eles tomaram mais um teor alcoólico e continuaram a dar a nota para as mesmas pessoas. A nota subiu muito. Aí eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nós estamos bêbados, nós perdemos o filtro do nosso córtex frontal, pré-frontal. E com a análise crítica também do nosso cérebro. A nossa mente nós chamamos de obnubilada, aonde você perde o filtro. O que é o filtro? É o superego que dita regras. Entende? E aí o que ele vai fazer? Ele vai olhar a pessoa pela expressão. E o nosso cérebro não vê bonito e feio. O nosso cérebro vê saudável ou doente. Não existe para o nosso cérebro bonito ou feio. Existe saúde, doença. Então, se eu percebo, se ele capta alguma coisa que ele se assemelha à doença, a gente chama de feio. Mas se eu vejo algo parecido com saúde, eu chamo de bonito. Então, as palavras que nós usamos têm a ver com isso. Então, olha que interessante esse contexto da mentalidade de beleza. É um padrão deformado do pecado. E nós lidamos com isso como se fosse normal. Entende como 2 Coríntios 10, 3 precisa estar na nossa mente, lutando constantemente contra essas potestades, né? Essa situação de modelo que lidamos constantemente com o mundo bombardeando. Bombardeia mesmo. Com tudo que vocês imaginam. O diabo não veio para brincar não, viu, gente? A gente muitas vezes brinca de querer ir para a igreja, mas ele não está de brincadeira, não. Então ele vem em Cristo resgatando isso, certo? Como natureza de filhos e filhas de Deus, o Pai. E quem que é o Filho de Deus? Jesus, Então, que tipo de filho que Deus tem? Zum, 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 zum. Não tinha água, gente. Que tipo de filho que Deus... Gente, não é possível. Amor, me ajuda aí, vai. Que tipo de filho que Deus... Que tipo de filho que Deus tem? Não. Quem é o Filho de Deus? Então, qual é o tipo de filho que Deus tem? Cristo. Deus só tem um tipo de filho. Cristo. Por isso que você está nele. Então isso é muito interessante. Qual que é o nosso modelo de filhas e filhos? Cristo. Incontestável. Nem adianta ficar tentando conquistar, discutir. É o modelo dos filhos de Deus. Modelo de Cristo. E aí, tudo isso para nós percebermos quanto o mundo que jaz no maligno e é astuto
faz para deformar a nossa mente, para nos afastar da obediência a Cristo, da obediência a Deus. Até que por aqui tá claro? Tranquilo? Então tá bom, vocês vão... Vai me dando sinal aí, amor. Sim, assim, isso, beleza. Obrigada. Então, olhando tudo isso, existe um contexto legal, né, que a gente conhece bem sobre a mulher. E claro, tem várias histórias sobre mulher na Bíblia. E é interessante que eu acho que fica muito bacana ler Provérbios 31:10 em diante. Eu vou ler isso hoje também. E assim, a gente começa a entender que a mulher, o que a mulher virtuosa está descrevendo ali, vai trazer muito do que eu já disse. Apesar de parecer que não. Mas eu provo para vocês, aquela, né? Então, ela começa a entender o propósito dela. E a primeira coisa que eu achei fantástico, que eu não tinha me pegado ainda, que quem que escreveu Provérbios? Vamos lá. Escola de sexta. Isso, Salomão. Muito bem. Você pode projetar Provérbios para mim? 31:10. Cadê Provérbios? Eu não gosto dessas... Aqui. Olha só que interessante. Não precisa abrir. Pode ficar no 31:10, tá? Mas sabe quem escreveu foi Salomão. Mas sabe quem que falou sobre Provérbios 31? Olha só. Está no 31:1. Palavras do rei Lemuel, foi um homem, a profecia, ao ensino de sua mãe. Vocês entenderam isso? Que legal! A mãe do rei Lemuel ensinou para ele o que é uma mulher virtuosa. Por isso que tinha tantos detalhes assim. Porque nenhum homem ia conseguir chegar em tantos detalhes. Gente, é verdade. Tem muita lógica. Porque, assim, confessando o pecado. Quem já, como mulher, leu Provérbios 31 e quando terminou estava cansada? Só de ler. Ela faz tanta coisa que só de ler você já chega no final. Ai, eu acho que preciso deitar e descansar. Não é? E aí você fala, mas como, né? Ela conseguia tudo isso. E é verdade, só uma mulher para ensinar o filho. Mães, o papel de vocês é ajudar os filhos homens a encontrarem mulheres virtuosas. Porque vocês sabem como é uma mulher virtuosa. Isso é muito importante. Olha só, ela ensinou um filho que se tornou rei. E esse rei tanto ensinou os ensinamentos da sua mãe, que Salomão, que teve mulheres, que eu não sei a quantidade total, é 1.400, uma coisa assim, né? De mulheres, rei Salomão, aprendeu por causa de uma mãe que entendeu o propósito de ser mulher. Vem cá. A nossa leitora oficial vai ler hoje Provérbios 31:10. Pode ir até o final, tá bom? 31:10? 31:10. Até o final. Muito não. Apesar de que eu vou fazer o seguinte, ler... Não, pode ler tudo. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o vinho
e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos, segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante o futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Lindo, não é? Gente, dá para tirar tanta lição disso, é muito bacana. Mas olha que interessante. A mulher virtuosa, uma primeira lição que a gente começa a entender nesse momento, é que quando nós estamos olhando para essa mulher, nós precisamos olhar com o olhar de uma vida de uma mulher. Na trajetória de uma vida, esta mulher é virtuosa e ela vai passar caminhando com todas essas atitudes. E não com um dia desta mulher. Vocês entenderam a diferença? Faz toda a diferença. Isso aqui não é um dia da mulher. Isso aqui está falando de uma vida de uma mulher virtuosa. Uma vida inteira de mulher virtuosa. Porque o Senhor, Ele é um Deus que trabalha na plenitude do tempo. E nós precisamos deste tempo. Então, sim, nós, ao caminhar, ao passo que nós damos dia a dia, nós estamos sempre dando um passinho de cada vez, tomando atitudes e escolhas para sermos mulheres virtuosas, sábias, que vão sempre procurar agir com a direção daquilo que Deus nos manda. Amém? Então, a primeira lição que a gente vê em tudo isso é que essa mulher, ela ama e serve o próximo. Ela nunca está sozinha. Olha que interessante. Como que fala lá atrás no começo? Não é bom que o homem esteja? Ele não está falando para o homem, está falando para o ser homem. Ser como pessoa. E aí, a gente começa a entender que nesse contexto, essa mulher teve um tempo de aprendizado na vida dela. Ela precisou entender momentos que ela tinha que aprender e praticar, ao ponto de que, com o passar do tempo, ela iria agora criar autonomia e responsabilidade para praticar isto sozinha. Então, todas essas características aqui, várias pessoas a ensinou a ser o que ela hoje é. Muitos detalhes, eu não vou entrar em todos eles hoje, mas muitos detalhes. Como é que ela sabia escolher lã? Quem a ensinou? Quem ensinou essa mulher a negociar?
comprar, administrar, costurar. É uma vida. Ela sabia, a primeira característica dessa mulher, sabia aprender. Sabia aprender. Se colocava disposta em aprender algo novo todo o tempo. E tem coisa que a gente não tem poder mesmo, né? É sobre o tempo. Eu me lembro, até hoje, quando me matriculei na faculdade de psicologia. Matriculei, aquela alegria, né? Puxa, consegui matricular. Aí eu peguei a matrícula, olhei lá, né? Formação. Comecei em 2003. 2007. Falei, nossa, só em 2007. Gente, eu tinha, sem brincadeira, eu tinha uma sensação de que era assim, ó, muito longe, sabe assim? Nossa, 5 anos, de segunda a sábado. 5 anos, segunda a sábado. Caramba, hein? Estamos em 2020. Mas olha que interessante. Pensando dessa forma, eu consegui diminuir os 5 anos da formação? Não temos esse poder. Temos que respeitar o tempo. Essa mulher respeitava o tempo. Para eu aprender a ser uma psicóloga, vou ter que estudar 5 anos? Bora lá, vamos estudar. Por que eu quero tudo rápido? Por preguiça. Aí ela fala o seguinte, ela não dá lugar à preguiça. Eu fiquei imaginando, sabe aquela brincadeira de cadeira? Roda da cadeira? Como que é o nome? Roda. Dança da cadeira, isso. Eu fico imaginando a gente dançando e a preguiça está junto com a gente na roda. Aí você tem que sentar e empurrar a preguiça para fora, sabe assim? Ai, meu. Porque fala que não dá lugar. Porque a preguiça vai querer o seu lugar. Ela vai lá e faz o quê? Vocês já viram, né, nessa brincadeira quando está de 2, né? Sempre tem um e faz o quê? Sou eu que sentei. Não é assim? Aí eu, não é justo, eu também sentei. Ela não dá lugar. Ou seja, é algo que ela já entendeu que ela não pode brincar. Ela não pode brincar com isso. Ela tem que ser firme na atitude da preguiça. Então essa mulher, ela compreendeu que sozinha não tinha possibilidade de ser quem ela chegou a ser. Ela precisava do quê? De pessoas. Então sim, nós somos dependentes um do outro. Em todo o tempo. Eu até ontem tive que dar um spoiler ontem da pregação de hoje, no culto do chá de mulheres, sobre dependência. Por quê? Eu não sou dependente. Eu sei me virar sozinho. Não sabe, amado. Não sabe, não. Eu provo para você. Hoje eu estou cheio de provar, né? A cadeira que você está sentado, você dependeu de alguém para fazer. O café da manhã que tomamos hoje, você dependeu de alguém acordar mais cedo e vir aqui preparar para você. A roupa que você veste, você também dependeu de alguém para preparar essa roupa e colocar lá no ponto de venda para você comprar. Você depende do ser humano em todo o tempo. Agora estamos dependendo de pessoas que estão trabalhando para gerar energia aqui para o prédio. Somos sim dependentes em todo o tempo. E essa consciência precisa estar em nós. Porque isso é uma mentalidade, é um sofisma. Acharmos que conseguimos sozinhos, que somos independentes. Não preciso de amigos. Não precisa? Precisa. Qual é a ordenança que Deus deu lá atrás? Não é bom. Qual é o contrário de mal? De bom? Olha o cérebro pegando. Ele tá parecendo Chapolin, né? Aquelas perguntas. Qual que é o contrário de bom? Mal? Não tem como nós irmos contra isso. Mas o diabo quer que nós façamos dessa forma e contra aquilo que Deus já nos ensinou lá atrás. E aí, fala que ela teme ao Senhor. É o 4º ponto, né? Então, eu já falei que ela se relaciona... a gente olha isso
como uma pessoa que não vive independente, que ela é relatando a vida e não só um dia, né? Ela sabe aprender, certo? Ela sabe servir o próximo. E agora, ela teme ao Senhor. Qual é a nossa maior herança? É a intimidade com Deus. Nós temos que aprender que a nossa intimidade com Deus não pode ser maior do que qualquer relacionamento que nós tenhamos neste mundo. Hã? Não pode ser menor? O que eu falei? É que eu tô cansada, gente. 2 noites dormindo pouco por causa das correrias. Calma, vamos lá. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode ser menor. Obrigada, Dani. Tá vendo? É isso que vocês têm que fazer, gente. Não pode ficar dando risada. Nossa, ela falou isso. Não pode ser. Nada pode ser maior do que a tua relação com Deus. Até porque Deus, você se relacionando com Deus, você não vai querer estar sozinho. Olha que coisa linda. Porque a palavra de Deus fala que nós seremos como um rio de águas correntes e que vai dar, tirar a sede das pessoas que estão à sua volta. Então, ao mesmo momento que eu bebo dessa fonte de água, eu também alimento. Então, essa mulher, ela entende que todas as suas necessidades só podem ser sanadas em Deus. Então, ele é o principal objetivo de relacionamento da vida dessa mulher. E aí, fala assim: o coração do seu marido confia nela e jamais ficará pobre. É muito legal. Eu tenho um estudo sobre isso, muito antigo já, que eu comecei a listar todos os tipos de pobreza de um ser humano. E essa mulher, ela vai se preocupar com isso, porque não está falando pobre só pobre. Tem muita pobreza. E fala que esse marido confia e ao ponto de que ele não vai ficar pobre. A primeira ação, arma que nós temos é a oração. E aí eu me lembrei, a gente começou a conversar em casa sobre essa questão da oração. Quem estava aqui semana passada, lembra que o André comentou que teve situações que eu orei durante 3 anos, né? Sobre comportamento, depois 7 anos e tudo mais. Vocês lembram disso? Interessante, né? E aí, é sempre legal ouvir a outra parte, não é verdade? Como assim? Vai que ele está mentindo. Não foi 3, foi 16. Já? É interessante ouvir essa outra parte, porque assim, eu vim de uma família, e vim com valores. O André veio de outra família, com outros valores. Entre 3 e 4 anos de idade, que nós frequentávamos a mesma igreja. Nós frequentamos toda a escolinha dominical, depois os juniores, depois os jovens. O André corria pra caramba na igreja depois do culto. Vocês não têm noção. O André era aquele que a gente estava assim conversando, era o André passando. Demais, super acelerado. E eu e o André, a gente se conhece desde então. E quando eu decidi casar com o André, eu entendia a minha decisão de amor por ele. Porque eu já tinha ensinamentos de líderes, da minha mãe e do meu pai, para saber escolher alguém para casar comigo. Agora, no casamento, vai precisar o quê? Casei hoje. Puxa, meu primeiro dia de ser esposa. Nem tenho experiência, como vai ser? Agora sim começa a caminhada de ser esposa. E até o dia que eu morrer, eu estarei aprendendo a ser esposa. Então, tinha valores que eu tinha na minha família, tinha valores que o André tinha na família dele, e que você começa na convivência a tentar ir ajustando. E um dos valores que eu não enxergava, que o André não tinha, valores que eu falo, gente, não é ética, nada disso não. Eram questões assim, vou dar um exemplo. Eu via muito meu pai
cozinhando junto com a minha mãe e com a família inteira na cozinha. Era uma galera assim, era, por exemplo, na época de milho. Nossa, vinha tio, vó, todo mundo. Aí meu pai pegava, colocava umas tábuas assim longas. Aí assim, a galera ralando o milho, a galera apertando o sabugo, a galera, era produção assim. E aquela melicada, depois a gente jogava sabugo no outro, aquelas coisas todas, né? Aí pegava aqueles litros de latão grande para cozinhar as pamonhas e ia. Então eu sempre convivi muito com isso. E o André não curtia isso. Entende? Eu não gosto de cozinhar, não nasci para isso, entendeu? Só que eu não queria um marido que cozinhasse. Nunca pensei nisso, porque eu amo cozinhar. Mãe e pai mineiro. Eu ajudando eles desde criança, vocês acham que eu vou ser o quê? Tanto é que na minha infância, a Tadeia, quem conheceu, eu conheci ela quando eu tinha 7 anos de idade. E aí ela falou, eu pedi para varrer a casa dela. Eu falei, posso varrer sua casa? Eu perguntei, posso varrer sua casa? Varrer. Aí ela falou assim, não, Suelen, varrer. Aí eu disse que eu olhei para ela, não, é porque eu sou mineira. Tipo, eu achei que, né? Mas nem mineira eu nasci em São Paulo. Mas meus pais mineiros, ensinando tudo. Então, chega uma hora que você acha isso muito legal. É gostoso, é comunhão. Então, quando eu questionava isso com o André, o que eu percebi? Ele não entendeu o que eu entendi. Então, Senhor, se de fato isso é bom para nós, que o Senhor possa mudar a forma dele de pensar. Mas olha que interessante. Quando a gente vai orar, a gente tem que orar e Deus vai mostrando se você está orando pelos objetivos certos e errados. Porque o papel meu de mulher é meu de mulher. E sempre vai ser. Agora, se eu orasse para deixar a preguiça sentar na cadeira e fazer o marido, não estou falando que cada família tem o seu estilo, mas não, eu quero porque eu quero meu marido trabalhando, fazendo comida para mim. Não era essa a questão. Apesar de ter, muitas vezes, pensamentos assim. Mas não era isso. Então, enquanto eu estava orando, quem é que estava sendo mudado? Eu. Aí, olha que coisa interessante. Orei por muito tempo? Claro que orei. Só que enquanto eu orava, sabe o que eu não estava fazendo? Reclamando na orelha do André, gente. Porque eu estava abrindo isso para quem? Para Deus. E aí a mulher quer ficar enchendo a cabeça do marido, achando que vai adiantar alguma coisa. Vai orar. Você entendeu que ali foi o limite da sua ação? Então vai orar, porque Deus vai te ensinar. Ao ponto de que as coisas acontecerem e sem eu nem ver, nem perceber. Hoje o André é formado em gastronomia, ama cozinhar. Eu nem imaginava isso, mas não era essa a questão. Entende o que eu quero dizer? Nunca foi isso. Sempre foi o prazer da comunhão. Prazer da comunhão. E nesse processo, Deus estava tratando a mim. Porque daí, em vez de eu ficar mal-humorada, brava, discutindo a mesma coisa durante 1, 2, 3 anos, eu estava orando. E Deus estava fazendo em nós. Então é interessante olhar a oração por esse ponto. Porque a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada, eu vou pedir, ele vai fazer. E muda, Senhor, aquele marido. Mas você que escolheu. Você não sabia quando você escolheu? Tinha que ter sabido. Agora, vamos ajudar na caminhada um ao outro. Então a mulher, ela ora, ela medita, ela jejua, ela entende as armas da nossa milícia. A mulher em Cristo, em Deus, ela vai entender as armas dela. E se uma questão nossa, da nossa natureza, que é legal, que é ser rica em detalhes e falar bastante, não é? Isso é legal, gente, não é? A gente tira brincadeiras, a gente zoa, né? Mas é verdade, é uma característica importante. Vai ter momentos que eu vou precisar ser rápida, objetiva. Vai ter momentos que eu vou precisar dar detalhes, porque vai fazer diferença. Então é interessante essas duas situações. E aí uma das questões que a gente tem que pensar é que, sim, vai ter momentos que eu vou precisar ficar em silêncio.
E para Deus você pode contar tudo. É fantástico. Ele nunca conta para ninguém. É um amigão. É pai. E ainda você sai pedindo perdão. Você chega brava, despeja tudo, depois você sai, oh Deus, eu te amo tanto, obrigado Senhor, perdoa. É interessante isso, né? A transformação da oração que Deus faz em nós. E aí, quinto ponto, ela conhece as suas habilidades. Como é que ela conhece suas habilidades? Porque ela lá atrás aprendeu. E foi aprendendo, e foi aprendendo, e foi aprendendo. Ao passo de que quando ela entendeu necessidades à sua volta, o que ferramenta que ela tinha? As habilidades dela. Alguém já passou por uma situação assim? Sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Alguém passa e me dá vou usar exemplo de ontem, que eu estou com pouca criatividade hoje. Eu estou segurando na mão um band-aid e um mertiolate. Estou assim, segurando, conversando com alguém. E aí, de repente, vem uma criança correndo e tropeça no meu pé e cai e rala o joelho. E começa a chorar, sangra um pouco. Aí eu fico assim, nossa, tadinha, ela machucou. Ai, coitada, vai ter que limpar esse joelho. Gente, alguém chama alguém que tenha um band-aid de mertiolate para poder... Está na minha mão. É isso que é a mulher que entende as suas habilidades. Ela sabe discernir tempo. Isso é propósito e vocação. Se eu sei fazer café e agora alguém precisa de alguém que faça café, qual que é o meu propósito nessa hora? Fazer um bom café. Se eu sei... Ai, gente, me ajuda hoje, que eu estou com a memória fraca. Se eu sei passar bem uma roupa e alguém precisa de passar uma roupa, vamos passar uma roupa. Se eu sei mexer num determinado programa e estão precisando disso, eu vou fazer. Isso é habilidade e necessidade. Isso é propósitos. É estar dentro de uma vontade da qual Deus te deu. Essas características. E ela sabe discernir o tempo à sua volta. Olha só, 31:27. Fala o seguinte, que ela presta atenção aos rumos das pessoas que estão à sua volta. E ela empenha o seu tempo para estar adequado ao trabalho e à função. Então, gente, a mulher, ela observa. Vai ter momento que vai precisar falar. Vai ter momento que vai precisar ficar em silêncio. Porque é importante observar. Isto aqui precisa ser olhado, ser visto. Ela está atenta aos rumos. E aí ela vai identificar habilidades e necessidades para que, de fato, consiga exercer o seu propósito e vocação. E aí... O sétimo ponto, que a mulher virtuosa não é sozinha nas relações, em toda sua vida. Em toda a sua vida. Se vier pensamentos para você ficar sozinha, não provém de Deus. Você precisa ter certeza disso. Não se engane. E isso é uma luta que nós temos que ter. Porque o momento de oração é saudável. Mas aquele momento de não quero ver ninguém, quero ficar sozinha, isto não é bom. Parece bobo, gente. Parece que eu estou fazendo uma coisa assim, 2 mais 2 é 4, mas a gente patina em coisas assim. E aí, esta mulher teve relações, no caso de atitudes de relações, teve mestres que ensinou ela. O marido dela provavelmente a ensinou muitas coisas. Filhos também ensinam. Não ensinam, mães? Principalmente quando você fala, gente, eu faço isso, como eu vou corrigir agora? Não é? Pastor Eros fala uma coisa muito legal. O filho é bumerangue e quando volta bate aqui, ó. Eu acho muito legal essa frase. Porque é verdade. Aí você começa a ser tratado. Ai, Senhor,
Porque eu preciso... Palavras... Eu tenho uma expressão, eu esqueci agora da pessoa que fala, acho que palavras convence, exemplo arrasta. Esse aí. É o cara, Rui Barbosa. Palavras convence, exemplo arrasta. Eu me lembro quando eu trabalhava para pegar metrô todo dia em São Paulo, 7 da manhã. Você fica no metrô, você pode ficar. A hora que for para você entrar, você vai entrar, não precisa fazer nada. Você pode ficar paradinha, você vai entrar. República ainda, gente, 6 horas da tarde, vocês não têm noção. Aquele mar de gente. Você pode ficar lá. Eu nem segurava porque não alcançava, né, assim, a coisa. Então, aí, claro que depois, quando estava vazio, eu aprendi a surfar, né? Porque não tem como segurar, a gente vai aprendendo, a gente vai se virando com o que tem. Mas, aí o metrô dá aquela travada, você... volta. Mas é verdade, arrasta, você não precisa fazer nada. E palavras convencem, exemplo arrasta. Quando você vê, já está fazendo. Olha só, o que é ser arrastado por alguém? Vamos pegar um objeto. Sei lá, uma pipa que enganchou num caminhão, na carroceria de um caminhão. E ele foi indo e a pipa lá, sendo arrastada. A pipa queria estar no caminhão? Não, mas ela foi arrastada. Então é verdade, o exemplo arrasta. Quando você... Palavra de Deus, sabedoria. Salmos, que o quê? As más companhias corrompem o quê? O costume. O que a companhia teve com o costume? Tudo. Exemplo arrasta. Você nem está pedindo, mas está te arrastando. Essa mulher tinha amigos e amigas para socorrer. Ela se preocupava com amigos e amigas. Ela tinha servos para ajudar. O que é servos para ajudar? Era uma mulher rica? Não é essa a questão. É a mulher que naquele momento que ela precisa organizar alguma coisa, que tem pessoas que estão contando com o direcionamento dela, ela sabe dar o direcionamento. Ou você vai falar assim para o seu filho: filhinho, o Gugu Dudi da mamãe, você quer tomar café da manhã agora? O que você acha? Banho agora ou depois, meu amorzinho? Ah, quem sabe? A palavra sabe que ela sabia dar ordem. Ela sabia dar ordem, coerência, equilíbrio. Vai tomar banho, é a hora. Primeiro você fala com muito amor: filho, tomar banho, tá na hora. Olha para mim, é hora de tomar banho. Banho, banho, banho. Por quê? Porque isso não se negocia. Ai, mas ele vai ficar triste comigo. Ele vai deixar de me amar. Todo objeto de amor, a psicologia fala que precisa primeiro ser respeitado e admirado. Só depois é possível amar. E respeito e admiração é a mãe que vai ensinar, é o pai que vai ensinar. Cada um na sua proporção, no seu devido papel. Mas tem que saber dar ordem. Senão, esse filho vai chegar com problemas de hierarquia. Lembra que o André já falou sobre isso? Responsabilidade, hierarquia. E aí, fala também que o marido é famoso pelas autoridades. As autoridades o estimam porque ele tem uma boa mulher. A cidade o reconhece porque ele tem uma boa mulher. Lindo isso, né? A característica dela contagia filhos, mulher, amigos, mercadores, tudo que vocês imaginam. As pessoas a conhecem. De boa fama. De boa fama. Não é similar à identidade de Cristo? Não é isso que Cristo veio fazer por nós? Acudir os oprimidos.
acolher os filhos, servir. Entende como que é na característica de mulher, mas ainda você enxerga Cristo nas atitudes dessa mulher? Impressionante, gente. Mas são características de Cristo. Então, sim, a mulher virtuosa é uma representação do modelo do que Cristo quer para nós como mulher. Fala com amor. Não faz mal ao seu marido um dia sequer, só bem. Algum dia Cristo fez mal para você? Nunca. Então é muito interessante nós termos esse olhar. E aí, para finalizar, fala que as pessoas conhecem as obras do seu trabalho, né? Então é uma mulher que tinha frutos. Sabia obedecer, sabia servir, tinha frutos. E João 14, 21, só um adendo. Essa mulher era muito bem orientada. Ela sabia o que estava fazendo. Buscava informação, estudava, tinha assim, essa busca. E João 14, 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda e o obedece, esse é o que me ama. Aí o Espírito Santo vem e trabalha na nossa vida. E você entende o seguinte: que guardar o mandamento e obedecer é atitude de amor. Então, se eu não obedeço, eu não amo? Não. E isso dói. Porque, em primeiro lugar, a nossa obediência, o nosso mandamento tem que ser ao Senhor Jesus. Sempre. E muitas vezes nós não fazemos isso. Como homens e mulheres. Não queremos obedecer, mas achamos que amamos. E não é isso que ele disse em João 14, 21. É aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. Este sim é o que me ama. Então é importante nós termos essa reflexão. Tudo isso aqui que nós falamos, se está no mandamento de Deus, é a vontade de Deus, eu vou obedecer, porque eu o amo. E isso faz parte do meu ser. Eu queria fechar os olhos com vocês e nós orarmos agora, exatamente sobre essa reflexão, que o Senhor possa converter o nosso coração e nós lutarmos contra todo aquilo que o modelo de mente, né, nós lutamos hoje, atualmente, né, como fala em Coríntios, que de fato nós consigamos enxergar nos momentos que a gente se deparar com pensamentos assim. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, porque a sua palavra, ela é perfeita. Ela se renova a cada manhã. A sua misericórdia se renova a cada manhã, dando a nós um dia todinho em branco para nós continuarmos escrevendo a nossa história, segundo a sua vontade, o seu desejo, os seus padrões, os seus mandamentos. E que bom que hoje nós podemos compartilhar a sua palavra e aprender mais um pouco, Senhor, para que nessa caminhada Cristo possa se manifestar através de nós. Oro, Senhor, por cada um aqui, Pai, e que nós possamos realmente, em todo o tempo, querer refletir Cristo, Senhor, em nossas atitudes. Essa é a minha oração. Peço também a sua bênção, especialmente para as mulheres nesse dia, que é uma reflexão, Senhor, das nossas vidas como angústias, mulheres que sabemos o quanto sofremos neste mundo, que o Senhor nos fortaleça, não permita que nós saiamos do alvo que é Cristo, e que logo, Senhor, logo estaremos com Jesus, podendo ser amada, ser chamadas de filho meu. Então, eu quero, Senhor, que o Senhor nos receba, Pai, receba essa oração, Jesus, como um pedido, como incenso suave,
e que o Teu Espírito Santo tenha mais liberdade em nós. É assim o nosso desejo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus abençoe. Cadu, quer falar alguma coisa?